Sabe quando a sua cabeça simplesmente não para? Você fica remoendo o que disse ou o que fez? Ou uma situação que você errou ou passou vergonha? Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje nós vamos conversar sobre ruminação. Sim, aqueles pensamentos que se repetem na sua cabeça. Ruminação é um hábito de remoer pensamentos. É uma perda de tempo total, porque você foca em algo que já passou e que não tem como você mudar agora. É como um disco arranhado que só serve para te deixar ansioso, estressado e até com raiva. Qual que é a diferença entre pensar e ficar ruminando? Pensar, você foca no como que eu posso resolver isso? O que eu vou dizer da próxima vez? Existe um movimento para frente em busca de uma solução. Ruminar, você foca no porquê e no passado. Por que eu disse aquilo? Por que eu sou assim? O que eles pensaram de mim? É um movimento circular que não gera ação, apenas mal-estar. Como que eu posso saber se eu estou ruminando? Eu estou fazendo algum progresso para resolver o problema? Sinto-me pior depois de pensar sobre isso por 10 minutos? Estou apenas repetindo os mesmos detalhes sem nenhuma informação nova? Se você se pega preso em repetições mentais, aqui estão os motivos mais comuns. Sabe quando você fica lembrando um mico ou uma conversa chata na cabeça? O ser humano tem uma tendência natural a dar muito mais peso para o que deu errado do que para o que deu certo. É o que chamamos de viés de negatividade. Basicamente, o nosso cérebro é treinado para detectar problemas e ele trata um escorregão, uma crítica, com a mesma urgência que trataria um perigo físico. Por isso que uma única patada de alguém estraga o seu dia, mesmo que outras 10 pessoas tenham sido super gentis com você. Sabe aquela situação que dá vontade de sumir? No mundo ideal, a gente só daria uma risada, mudaria de assunto, resolveria na hora ou simplesmente deixaria pra lá. O segredo de todas essas saídas é o mesmo: não fixar o pensamento no que aconteceu. O problema é que quando o nosso viés de negatividade assume o controle, a gente faz exatamente o contrário. Em vez de seguir em frente, a mente fica reproduzindo de forma infinita, lembrando de cada detalhe e cada palavra dita, como se olhar para o erro 1000 vezes fosse mudar aquilo que passou. Você pode estar com ansiedade social. Muita gente acha que a ansiedade social ocorre quando você trava ou tem um nervosismo que todo mundo percebe de longe. Só que na vida real, ela costuma ser bem mais silenciosa e sutil. Um dos sinais mais fortes de que a ansiedade social está agindo é o que acontece depois que o evento acaba. Aquela mania de você repetir na mente cada conversa, revendo cada frase dita e caçando erros que na maioria das vezes só você viu. Essa ruminação pós-evento é o comportamento que mantém a ansiedade viva, transformando uma interação simples em um tribunal mental onde você é o único réu. Uma pesquisa recente de 2024 confirmou algo que muita gente sente na pele. Existe uma ligação direta entre a ansiedade social e aquela mania de ficar reprisando conversas na cabeça. O estudo mostra que quanto maior o medo de ser julgado negativamente, mais a pessoa sente a necessidade de dissecar cada detalhe da interação depois que ela acaba. O ponto curioso é que isso não acontece só com quem tem ansiedade social. Mesmo que você se sinta confiante e saiba se comunicar bem, pode carregar uma sensibilidade alta ao que os outros pensam. No fundo, esse hábito de ficar repetindo os acontecimentos é uma tentativa meio desesperada da gente de monitorar e tentar controlar a imagem que passamos para o mundo. Medo de errar. Muitas vezes, carregamos desde a infância a ideia que somos os únicos responsáveis por manter a paz ou por não decepcionar ninguém. É aquela crença de que precisamos comunicar de forma impecável e controlar o clima emocional de qualquer lugar onde estejamos. O problema é que quando você internaliza essa pressão, uma conversa de corredor ou um café com um colega deixam de ser interações naturais e passam a ser encarados como um momento que você será observado e julgado. O peso de ter que acertar sempre transforma o dia a dia em onde qualquer deslize parece um desastre. Estudos indicam que o perfeccionismo exagerado é combustível ideal para o pensamento negativo repetitivo. Quando você se cobra uma perfeição irreal, acaba caindo direto na armadilha da ruminação pós-evento. Aquela voz interna dizendo que você deveria ter falado melhor, que você não deveria ter errado,
é o que cria o cenário perfeito para a mente entrar nesse loop eterno. É por esse motivo que às vezes você fica remoendo até as conversas que foram totalmente normais e tranquilas. No fim das contas, não é a situação em si que dita o quanto de espaço ela vai ocupar na sua cabeça, mas sim os padrões rígidos que você exige de si mesmo. O problema não está no que aconteceu, mas na sua régua, que ela é alta demais e você a usa para medir cada interação. O medo de ser mal compreendido. Essa necessidade de repassar cada conversa também pode ser um reflexo de cicatrizes das nossas primeiras relações. É algo muito comum para quem cresceu em ambientes onde qualquer mal-entendido, uma palavra dita errada ou uma lembrança levemente distorcida virava um motivo de briga, castigo ou às vezes aquele gelo emocional. Quando você aprende cedo que um deslize na fala pode custar o seu bem-estar ou a sua conexão com a pessoa, o seu cérebro desenvolve um mecanismo de defesa hipervigilante. Estudos revelam que quem cresceu com cuidadores imprevisíveis ou críticos demais acaba desenvolvendo um radar interno ligado no volume máximo. Esse hábito de monitorar cada palavra e repassar cada conversa sem parar é, na verdade, uma herança de um cérebro que aprendeu cedo a revisitar cada detalhe. E isso era a única forma de se proteger. Se você veio de um ambiente onde as reações dos outros eram uma loteria, esse replay infinito na sua cabeça não é só uma mania chata de ruminação. É, no fundo, uma antiga estratégia de sobrevivência que o seu sistema ainda insiste em usar, tentando prever o próximo conflito antes mesmo dele acontecer. Por que a ruminação ela é perigosa? A ruminação é o combustível de ansiedade social, preocupações, perfeccionismo. Por quê? Ela drena sua energia, ela consome um esforço mental absurdo, deixando você exausto sem que tenha feito nada fisicamente. Ela distorce a sua realidade. Quanto mais você repete uma conversa na cabeça, mais o seu cérebro edita a memória, fazendo com que eu pareça 10 vezes pior. Ela afeta o humor. Ela mantém o corpo em um estado de alerta, de estresse. Ela impede a aprendizagem. Em vez de aprender com o erro e seguir em frente, você fica preso na vergonha do erro. Uma boa saída é tentar mudar o ângulo da história. Em vez de aceitar a primeira versão que vem na sua cabeça, se pergunte: será que tem outro jeito de eu ver isso? Quando você abre a mente para outras possibilidades, aquelas certezas absolutas sobre a atitude dos outros perdem força. Como a maioria das crises, elas vêm de conflitos com outras pessoas, o jeito que você escolhe interpretar o que o outro fez é o que vai decidir se você vai recuperar sua paz rápido ou se você vai passar o dia inteiro com a cabeça quente. Se a ideia é interromper esse replay infinito depois de um compromisso social, o segredo não é tentar forçar o cérebro a parar de pensar. Até porque quanto mais a gente tenta não pensar em algo, mais aquilo gruda. O objetivo é ajudar a sua mente a virar a chave, sair desse modo de investigação, que é extremamente exaustivo, e voltar para um estado mais equilibrado e presente. O nosso cérebro ele é dividido entre sistema límbico, o centro das emoções e impulsos, e o córtex pré-frontal, a parte racional que toma as decisões. Quando algo nos estressa, seja um conflito familiar ou um mico social, o sistema límbico ele assume o volante. Identifique o padrão, simplesmente reconhecer. Isto é processamento pós-evento, reduz a sua intensidade. O perfeccionismo, ele nos faz acreditar que deveríamos ter sido impecáveis. Entenda, o problema geralmente não é a situação, mas a sua régua, que é alta demais e que você usa para medir as situações. Analise de forma realista as suas expectativas. Faça uma pergunta que te ajude a ancorar a questão. Por exemplo, isso está me ajudando a me sentir melhor ou me preparando para algo? Redirecione a atenção para a sensação, não para a análise. Mesmo alguns segundos de ancoragem sensorial. Por exemplo, sentir os pés no chão, o sol no rosto. Isso pode interromper o ciclo. Quando a mente ela travar nessa ruminação, que tal você usar técnicas como lavar o rosto com água bem fria? Isso ativa o sistema parasimpático, reduzindo os batimentos cardíacos e resetando o estresse imediato. Fazer um exercício intenso por apenas 10 minutos. Isso libera o GABA, que é um neurotransmissor que funciona como um freio natural para a ansiedade no cérebro. Em vez de você aceitar a primeira versão negativa da história, pergunte-se: existe uma outra forma de interpretar o que essa pessoa disse? Abrir mão da certeza absoluta sobre a intenção dos outros é o caminho mais rápido para
para a paz. Agende um momento de reflexão. Se sua mente insistir em revisar o assunto, agende uma sessão de ruminação. Isso mesmo. Após um período de 5 minutos de pausa, depois da conversa. O cérebro, geralmente, ele perde o interesse nesse momento. Será que eu estou agindo por sobrevivência? Percebe se o teu medo de falhar na conversa, se ele vem de padrões antigos. Hoje, você tem o controle do seu ambiente. Ficar revivendo diálogos na cabeça nem sempre é sinal de remorso ou de que você se sente culpado. Na verdade, é seu cérebro tentando ser útil, à maneira dele. Ele quer encontrar um sentido para o que foi dito, te proteger de novos deslizes, ensaiar reações de segurança ou simplesmente recuperar as rédeas da situação. O problema é quando esse hábito ele vira rotina. Quando a repetição ela se torna crônica, ela deixa de ser uma defesa e passa a ser um veneno. Isso cria uma espiral emocional que drena sua energia, acaba com seu bom humor e, com o tempo, começa até a distorcer o que realmente aconteceu na conversa original. Gostou? Curte! E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários para a gente continuar proseando sobre esse assunto.